Fala galera, estou aqui dando continuidade àquele vídeo que eu fiz, uma crítica que eu faço a certos críticos textuais que, no seu afã de tentar derrubar o sistema religioso que eles foram vítima, tá ok? O que eles fazem? Eles atacam a Bíblia, isto é, usam do conhecimento que eles têm de contradições, né, controvérsia em certos manuscritos antigos, para dizer que a Bíblia ela não é válida como um livro de regra de fé para nós cristãos. Isto é, ela não tem autoridade nenhuma de verdade, tá ok? Na opinião desses críticos textuais, alguns deles, né, a Bíblia, enfim, é um livro qualquer, é um livro comum, tá ok? Eles fazem isso, na minha visão, erroneamente, porque eles tinham que atacar o sistema religioso, sabe? Tentar pôr abaixo esse lado nefasto, esse lado nojento, podre do sistema religioso. Mas não, eles pegam a Bíblia de refém para tentar denigrir as Sagradas Escrituras, tá ok? Então eles fazem isso erroneamente, debocham daqueles que creem diferente deles, isto é, aqueles irmãos mais leigos que creem na Bíblia como um livro inspirado por Deus, tá ok? Um livro revelado, como a verdade absoluta. Não estou dizendo que é só os leigos que creem assim, mas muitos PhDs, doutor em teologia, em arqueologia, creem assim também, tá ok? E aí, estão errados? Não sei, né? Só o tempo dirá. Mas, né, o que eu estou querendo, onde eu estou querendo chegar? Tem que haver o respeito. O respeito em quê? A Bíblia, né? Aí se valem de alguns manuscritos antigos para dizer, esse texto aqui não vale, essa doutrina está errada, tá entendendo? E esse outro aqui, texto está fora do contexto, porque Pedro errou, porque Paulo errou, porque João errou. Eles erraram, eles foram seres humanos, como um homem qualquer. Agora você, em pleno século XXI, sabe, com uma quantidade limitada de manuscritos antigos, que muitas das vezes não se sabe a origem, quem foi que escreveu, de onde foi, só sabe que é uma cópia revisada ou não, tá entendendo? Atualizada dos chamados originais, que no meu outro vídeo, se eu não me engano, eu falei que eles estão inacessíveis, não inexistentes, tá ok? E eu vou provar por quê. O que acontece, minha gente? Então, eles se utilizam disso, né, para tentar rebaixar a Bíblia, sabe? Para dizer que a Bíblia é toda errada, que a Bíblia, ou seja, não tem moral nenhuma para orientar ninguém. Essa aqui é a verdade. Alguns deles falam assim, porque a Bíblia é um conjunto de ideologia de certos escritores, como cada um colocou lá o seu pensamento, a sua ideologia, tá entendendo? De particular interpretação, e colocou lá o que é, quando na verdade é ao contrário. Uma das grandes características marcantes da Bíblia é a seguinte, é a harmonia da mesma. Isto é, Jeremias, ele pode dizer um detalhe ou outro diferente de Amós, de Miqueias, mas no ponto principal da doutrina, que pode ser as características de Deus, a onipotência, a onisciência, a onipresença de Deus, isso aí, Jeremias não vai entrar em conflito com Amós, com Miqueias, tá entendendo? Com Isaías, com Moisés. Os maiores problemas que esses críticos textuais apontam é o Novo Testamento. Por exemplo, eles pegam possíveis contradições, né? Prováveis contradições, né? Por exemplo, como aquela lá do penúltimo capítulo de Mateus, penúltimo capítulo de Marcos, de Lucas, que fala sobre a crucificação de Jesus. Porque Mateus e Marcos, se não me falha a memória, vai dizer que os ladrões que estavam com ele, da direita e da esquerda, escarneciam de Jesus, zombavam de Jesus, amaldiçoavam Jesus. Contrapondo a eles, Lucas vai dizer que o da direita aceitou a mensagem de Cristo, tá entendendo? De Jesus, aceitou Jesus e tal, creu em Jesus, né? Isso daí pouco importa, porque o que importa de verdade
é o fato da crucificação, da morte de Jesus, que tem todo um significado rico na sua teologia. O seu significado é grandioso para a fé cristã, que foi a morte, a crucificação em si, a morte de Jesus. Esse foi um fato assim, que Lucas, Mateus, Marcos e João corroboram, concordam. Vai discordar em um e outro detalhe, que é até bom, porque cada um usou da sua liberdade, tá entendendo? Do seu intelecto, para dar a sua visão sobre aquilo ali que aconteceu. Lucas fala uma coisa, Mateus já fala outra, que estava ali presente, foi testemunho ocular. João, principalmente, nem se fala, o discípulo amado, tá entendendo? Mas o fato em si é que Jesus morreu e foi crucificado. E logo após ressuscitou. Isso é fato. Pouco importa se ele apareceu primeiro para Maria Madalena, para os dois ali no caminho de Emaús, se foi para Tomé, se foi para Paulo, se foi para Pedro. O importante é que ele ressuscitou. Pouco importa se Mateus diz que Jesus sentou em 2 jumentos, se João diz que sentou num jumentinho, se Paulo diz que sentou numa vaca, enfim. O que importa foi a entrada de Jesus triunfal em Jerusalém. Ele entrou ali como um rei, no estilo de Davi, quando trouxe a Arca da Aliança para dentro de Jerusalém. Está entendendo? Então, esses são os pontos culminantes, principais, que um corrobora o outro. É a harmonia. É a harmonia nos pontos principais doutrinários para a fé cristã. Isso aí não tem contradição. Agora, claro, um detalhe ou outro vai ter. Ninguém está falando aqui que a Bíblia, isso que nós temos, eu até não tenho uma aqui agora, eu estou em mãos aqui de uma obra que eu já vou mostrar para vocês. É claro que ela contém erros. Por exemplo, se não existia Almeida Revista, Almeida Corrigida, Almeida Atualizada, as traduções, as cópias, é lógico que tem erro. Está entendendo? A grande questão, e é trabalho da crítica textual, é achar, através dos manuscritos antigos, né, o que o original, ou seja, o autógrafo, aquilo que Moisés escreveu, que Marcos escreveu, que João escreveu, que Lucas escreveu, se não contém erros. E isso é papel da crítica textual, que é bem limitado, e eu vou mostrar por quê. Bom, gente, eu, sem mais delongas, para o vídeo não ficar muito longo, eu vou mostrar aqui, sabe, a limitação desses críticos textuais. Eu já falei que a maioria deles, ou foi desses críticos, de alguns desses críticos textuais, que denigre, sabe, que caluniam, que difamam, que tentam rebaixar a Bíblia, tá entendendo? Da sua grandeza que ela tem, para tentar acabar com o sistema religioso que eles foram colocados para lá a pontapés, que foram vitimizados. Não estou dizendo que está certo, não estou dizendo que está errado, isso é questão particular de cada um. Mas a limitação científica, científica no sentido de pesquisa, de trabalho. Eu estou aqui em mãos, ó, essa obra aqui, ó, O que Jesus disse e o que Jesus não disse. De quem é esse? Bart Ehrman. Bart Ehrman também é um crítico textual nessa mesma linha. Só que diferente de alguns desses, Bart Ehrman se decepcionou com seu credo religioso pela limitação, pela fraqueza teológica dos mesmos. Quando ele chegou na academia, que foi estudar lá com Bruce Metzinger, que é o maior especialista do mundo na questão de crítica textual, ele viu que não que enganaram ele, mas que omitiram, sabe? Ou que esconderam, ou que não passaram, porque muitos dos seus líderes e professores de escola dominical e de ministério, né, não tinham esse conhecimento. E lá ele chegou a essa conclusão de que o que passaram para ele não foi nem uma vírgula do que era para passar. Aí é onde vai minha crítica, que eu posso fazer isso no outro vídeo, porque as igrejas, na minha opinião, deveriam dar todo o suporte para que os seus fiéis, os seus membros e os seus prováveis líderes, né, em construção e ensinamento, tivessem essas informações sobre manuscrito antigo, sobre bibliologia, sobre manuscritos antigos, tá entendendo? Sobre crítica textual, eles tinham que ter para quê? Para quando chegasse no nível avançado, não se espantar muito, tá entendendo? Não se admirar muito. Isso aí eu já tinha ouvido falar lá na minha escola dominical. Quão bom seria, né? Mas enfim, esse camarada aqui, Bart Ehrman, por que eu estou fazendo uso de Bart Ehrman? Eu poderia fazer de Kurt Aland, né?
Eu poderia fazer o próprio Bruce Metzinger, né? F.F. Bruce, né? Norman Geisler, tá entendendo? Mas eu não vou fazer isso por quê? Porque esses aí são um pouco mais favoráveis, né, à crença cristã. Não estou dizendo que eles são devotos lá, sabe, ovelhinhas que só dão ouvido porque o pastor diz, porque o líder diz, não. Mas eles são mais favoráveis, não são tão críticos, radicais nesse sentido. Mas esse camarada aqui Bart Ehrman. Por que eu estou fazendo uso dele, dessa obra específica? Poderia fazer também, que eu tenho uma outra obra dele, né? Como Jesus se tornou Deus. Um livro de para mais de